Olá pessoal, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, 21 horas. Essa é a edição 56 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui o debate hoje com todos vocês. E como sempre comigo, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus que vai fazer os comentários e também vai fazer a moderação da participação de todos. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, não basta você deixar os seus comentários com o que você acha das notícias que nós estamos dando aqui no post. O Jornal da Live acontece sempre ao vivo no LinkedIn, às quintas-feiras às 21 horas. Depois continua gravado para quem não pode assistir ao vivo e fica disponível a partir de sexta-feira de manhã também em vídeo no Facebook e no YouTube. E como podcast nos principais agregadores de podcast do mercado. Aí escolha o seu preferido, Spotify, Deezer, enfim. E procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico. Você pode acompanhar também o Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na edição 56. Na terça, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi preso por ter publicado um vídeo em que fazia apologia ao AI-5, ataques pesados contra ministros do STF e propunha o fechamento da corte. Na quarta, ontem, portanto, a prisão foi confirmada por unanimidade pelos ministros. Agora a Câmara decide o futuro de Silveira e um movimento que pode estremecer o equilíbrio entre os poderes, que anda muito delicado. Qual é o impacto disso para a nossa democracia? Mas afinal, algumas perguntas. O deputado cometeu crimes mesmo? A prisão dele foi legítima? Os políticos estão confundindo imunidade parlamentar com impunidade? O que deve acontecer agora? Então propomos aqui hoje uma conversa equilibrada para entender melhor tudo isso daí. O segundo assunto, o auxílio emergencial, que salvou a vida de muita gente no ano passado, terminou em dezembro, segundo o próprio cronograma, mas a pandemia, contrariando as expectativas governamentais, não apenas continua, como está acelerando, impedindo a retomada da economia. O que falta para que o auxílio volte, mesmo que seja menor? Na sequência, nós vamos falar que o Brasil acaba de tomar uma liderança nada bem-vinda em uma pesquisa internacional. Nós fomos marcados como o líder mundial em ansiedade e depressão, segundo um estudo. Um outro estudo, esse brasileiro, indica que 52% dos trabalhadores brasileiros sofrem de ansiedade enquanto estão no local de trabalho. O que está acontecendo com a psique do brasileiro? E como que a gente pode se cuidar? Bom, que a pandemia apresentou o home office para muita gente e muitos profissionais e empresas gostaram dele, isso não é nenhuma novidade. No nosso quarto assunto, a gente vai falar que toda essa comodidade tem um preço que está sendo pago pelo mercado imobiliário, que enfrenta uma onda de devoluções de escritórios, enquanto os prédios novinhos em folha estão sendo lançados no mercado. Será que o aluguel vai cair? Afinal, qual é o futuro do local de trabalho? E vale a pena, o que vocês acham? Será que vale a pena nós termos um espaço profissional hoje? E a nossa notícia bizarra de hoje, como sempre, a última, Você deixaria uma herança de 5 milhões de dólares para o seu cachorro? Quem dera, né? Ou quem sabe, deixar uma herança para uns gatinhos que moram em um museu em outro país, Acredite se quiser, pessoal, essas histórias são verdadeiras e elas realmente aconteceram e eu vou contar aqui para vocês hoje, tá? Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar os debates aqui da edição 56 do Jornal da Live, mas antes de entrar no nosso primeiro assunto, eu gostaria de fazer aqui um breve comentário. Como vocês sabem, o Jornal da Live é construído em cima das suas sugestões e da sua participação. Sem isso, não existe, No post que eu fiz no LinkedIn ontem, anunciando essa edição, apresentando o nosso primeiro tema do debate, que é a prisão do deputado Silveira, alguns comentários questionaram o fato de abordar temas políticos em uma live nessa rede. E os comentários eles são legítimos, tá? Muitas pessoas estão cansadas da política brasileira e gostariam de não ter mais que falar sobre ela, até por uma questão de autopreservação, de tanta sujeira. Sim, o que por um lado é compreensível, né? Sim. Acho que até com tudo que está acontecendo, todo mundo está cansado de uma forma ou outra. Então, por isso, eu gostaria de explicar por que a gente aborda temas políticos aqui no Jornal da Live, que é complicado também em outras redes, mas acontece ao vivo no LinkedIn. A gente aborda esses assuntos porque, enfim, por mais que não queiramos nos envolver com política,
ela nos afeta, não. A gente não precisa se envolver pesadamente com ela, não, mas a gente tem não só que saber, pelo menos, o que está acontecendo, como também entender os motivos disso, não. E o nosso debate aqui nunca foi e jamais será panfletário ou doutrinador ou nada do tipo, né? Muito pelo contrário, em mais de um ano no ar, no Jornal da Live, né, a gente sempre teve pessoas com pontos de vista divergentes, né, sobre diversos assuntos, né? Todos eles foram acolhidos e trazidos para o debate. Não? A única coisa que a gente não tolera aqui são ofensas, né, de qualquer lado. Não? E elas também aconteceram, infelizmente, né, aqui, mas felizmente foram poucas e, em verdade, seja dito, elas vêm diminuindo, que bom. Né? A gente debate aqui todos esses assuntos, inclusive política, justamente porque isso eu achei importante. Não? Eu não vejo um espaço que seja realmente democrático, de conversa ao vivo, nem na imprensa e nem em outras redes sociais, porque normalmente existe muito interesse, muito ódio, muito extremismo. Não? E a gente procura não ter nada disso daqui. A gente quer, enfim, trazer esses fatos que são importantes para a sociedade, não? Contextualizar isso daí e ouvir o que as pessoas têm a dizer de uma maneira ampla e também de uma maneira respeitosa. Não? O que vocês acham desse formato, pessoal? Né? Gostaria de ouvir de vocês enquanto começa aqui o nosso debate do primeiro tema. Né? Então, bom, dito isso, né, feito esse disclaimer, porque eu acho que é necessário, justo, a gente explicar isso daí, porque foi questionado, tá? Dito isso, então, vamos começar aí nosso primeiro assunto, não? Que é um assunto de política. Não? Nessa terça, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, não? Ele foi preso por ter publicado um vídeo em que fazia apologia ao AI-5, fazia ataques pesados contra ministros do STF e propunha o fechamento da corte. Não? Na quarta, a prisão foi inclusive confirmada por unanimidade dos ministros, 11 votos a 0, numa sessão que durou 49 minutos, não? Muito rápido. E agora a Câmara dos Deputados decide o futuro do Silveira, não? Em um movimento que pode estremecer o equilíbrio entre os poderes. Não? Nessa sexta, ou seja, amanhã, para quem está vendo ao vivo aqui, haverá uma sessão para decidir o futuro do deputado. Né? E a tendência é que seja mantida a sua prisão, até como um aceno de paz aí ao STF. Não? Por outro lado, deputados bolsonaristas, muitos deles investigados pelo mesmo STF por atitudes contra a democracia ou distribuição de fake news, aliás, coisas que é o mesmo processo do Silveira, não? Levantaram a voz desafiando a corte. Não? E aí, bom, um monte de perguntas surgem aí, eu já trago aqui para que vocês, enfim, possam já começar o debate enquanto eu vou trazendo mais dados na sequência. Né? Afinal, o Silveira, ele cometeu crimes com esse vídeo? Né? A prisão dele foi legítima ou o STF exagerou nisso daí? Não? Outra coisa que é bastante importante, não? A imunidade parlamentar é usada no Brasil como impunidade para políticos das diferentes esferas e de todos os lados. Tá? Isso não é uma coisa de direita ou esquerda, não? Para que eles possam cometer, enfim, contravenções e até crimes. Não? Coisa que se pergunta também, o que o Silveira fez não seria liberdade de expressão, afinal de contas, não? E por que esses ataques ao STF foram feitos nesse momento? Não? Quem ganha alguma coisa com isso? Não? Enfim, o que deve acontecer com ele? Não? Se ele continuar preso, aliás, isso vai abrir precedentes que poderiam atrapalhar os interesses aí dos parlamentares, não? Uhum. Bom, vamos aos fatos, tá? Bom, já podem ir falando aí, pessoal. Eu vou trazer mais uns fatos aqui para deixar bem claro o que está acontecendo aqui, se alguém perdeu alguma coisa. Sim, não se acatem, não fiquem tímidos, fiquem completamente à vontade aí. Olha só, desde terça-feira, na noite de terça, o Silveira ele foi preso após publicar um vídeo de 19 minutos contendo apologia ao ato institucional 5, né, o AI-5, que é o mais violento da ditadura, não? E fez também um violento discurso de ódio contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal, além de propor o fechamento da corte. Não? E a ordem de prisão foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Não? Na quarta, todos os 11 ministros do Supremo referendaram a decisão de Moraes em uma sessão muito rápida, como eu já falei, né? Passando, aliás, uma mensagem que a corte não vai tolerar mais esses ataques. Não? No mesmo dia, a Procuradoria-Geral da República pediu a imposição de tornozeleira eletrônica e medidas restritivas contra o deputado. Ou seja, o cara vai ter que usar tornozeleira a pedido da PGR. Não? Ele não vai poder se aproximar do Supremo e a medida da PGR disse que a Procuradoria-Geral da República disse isso porque, segundo eles, periculosidade do Silveira, que na gravação ele ameaçou os ministros até dizendo que estava disposto a matar, morrer, ser preso, coisas desse nível assim. Né? Na denúncia apresentada contra Silveira, a PGR lista 3 vídeos recentes de que o parlamentar praticou agressões verbais e graves ameaças contra os ministros do Supremo. Não?
A temperatura da Câmara sobre o caso mudou ao longo dessa quarta-feira. Né? Isso foi tudo muito rápido, gente. Né? Até meados da tarde de ontem, não, a estratégia era revogar a prisão do Silveira e indicar outra punição, abrindo, por exemplo, um processo contra ele no Conselho de Ética da Casa. Não? Mas após 11 ministros do STF decidirem manter a prisão em flagrante, muitos aliados bolsonaristas mudaram o tom e passaram a admitir essa prisão. Não? Mesmo assim, a Câmara está dividida. Não? A mesa diretora da Câmara, tudo isso na quarta, gente, tudo isso ontem. Não? A mesa diretora da Câmara protocolou ainda, na quarta, não? A representação contra o deputado do Conselho de Ética, né, abrindo caminho para que ele seja cassado, né, e dizendo que, enfim, porque ele quebrou o decoro parlamentar e abusou das suas prerrogativas para ameaçar os ministros e fazer apologia ao AI-5. E a própria mesa diretora, não, determinou ainda a reativação do Conselho de Ética, né, que está parado desde o ano passado por causa da pandemia. Né? Seria realmente muito ruim mandar o cara para o Conselho de Ética e o Conselho de Ética simplesmente não funciona há quase um ano. Pois é, esquisito. Ainda ontem, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, admitiu ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, a preocupação de que a polêmica envolvendo a Silveira atrasasse a análise de temas econômicos que estão em discussão na casa. Né? Ele também telefonou para o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar do assunto. Não? E até agora, o Bolsonaro, que é um forte aliado da Silveira, não deu um pio sobre essa prisão. Né? Nessa quinta, após a audiência de custódia, agora passamos para quinta-feira, hoje para quem está vendo ao vivo aqui. Né? Após a audiência de custódia, a prisão do Silveira foi mantida pelo juiz do caso até a decisão da Câmara, que acontece amanhã, sexta-feira. Né? Enquanto isso, na Câmara, os parlamentares bolsonaristas, que também são investigados, vale dizer, no mesmo inquérito do Silveira, aumentaram os ataques à corte. Não? Dos demais 9 investigados, ao menos 5 saíram em defesa do colega com críticas aí aos magistrados. Né? E ainda hoje, veja só, tudo quinta-feira, né? A Polícia Federal achou 2 celulares com o deputado que está preso, né? Inclusive um que tinha sido apreendido no momento da captura dele. Né? E a conta, vale dizer que a conta do deputado no Twitter está super ativa, né? E agora a polícia quer descobrir como que esses celulares chegaram dentro da cadeia. Né? Bom, já amanhã, sexta-feira, né, acabou quinta, a Câmara dos Deputados vai realizar essa sessão deliberativa para decidir o futuro do Silveira e a tendência aqui, como eu disse, se mantém essa prisão. Né? A decisão precisa ser tomada por maioria simples, ou seja, são necessários ao menos 257 votos dos 513 deputados para determinar a soltura ou a manutenção da prisão. Né? E, bom, essa é a primeira prova de fogo do presidente da Câmara, que assumiu o comando da casa no dia 1º agora, e ele tenta encontrar uma solução para evitar uma crise institucional. Né? Vale lembrar que o próprio Lira, o presidente da Câmara, também é réu em processos que tramitam no STF, né? Mas não outros processos, não esse mesmo aí dos outros deputados. Né? A derrubada da decisão do Alexandre de Moraes pelo plenário da Casa pode soar como um enfrentamento ao STF. Né? Por outro lado, e aí temos que colocar o outro lado sempre, não? Alguns juristas afirmam que a prisão em flagrante que foi usada por Moraes não se sustentaria, não está sendo contestada. Porque para prender um deputado é preciso um flagrante de crime inafiançável. Não? E o vídeo foi usado pelo Moraes para configurar flagrante. Né? Segundo ele, o fato do vídeo estar no ar, né, configuraria, portanto, um flagrante. Só que aí os juristas falam, bom, mas se tiver um vídeo que está há um ano no ar, daqui a um ano alguém pode ser preso em flagrante por um vídeo que foi colocado há um ano. Então tem uma questão aí jurídica, técnica para configurar esse flagrante. Né? Outra questão, o Silveira ele cometeu crime? Bom, quanto a isso parece que não tem nenhuma dúvida. Não. Aliás, cometeu vários crimes, muitos deles de maneira reincidente. Não. Nesse ponto os juristas estão mais ou menos confortáveis. Não. Outro ponto questionado é se o STF poderia determinar a prisão. Né? Alguns juristas defendem que quando atacado o STF ele tem que requisitar um inquérito, claro, mas a lei atribui a condução do inquérito à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal. Então, não caberia ao próprio STF. Não? Porque existem aí os famosos sistemas de freios e contrapesos, não? Que toda república madura deveria ter, pelo menos, para preservar a independência e a harmonia dos poderes. O problema é que os poderes estão enfraquecidos no Brasil, não? Porque a gente tem um executivo que é ostensivamente autoritário, que já defendeu o autogolpe mais de uma vez. Não? E aí as coisas começam a ficar muito confusas. Não? Outra coisa, o pessoal fala, mas isso é liberdade de expressão. E esse é um ponto que nós já trouxemos várias vezes aqui para o Jornal da Live, né, Mati? Né? Uhum. É liberdade de expressão, afinal de contas, isso daí? E a resposta é não.
né? Liberdade de expressão, que é um direito inalienável, aí não garante que você fale, né? Tem a oportunidade de se expressar, não? Mas quem fala o que quer, às vezes ouve o que não quer, não? Você pode falar o que você quiser, mas você tem que responder por isso, não? E se a sua fala incorre em crimes, não? E aí tem um monte de crimes, não? Crime até quando a lei da segurança nacional, que é uma coisa também aí, muita gente fala que foi o que Alexandre de Moraes aí usou, não? Muita gente fala, puxa, mas isso daí nem deveria ser usado. Mas enfim, crimes de injúria, de calúnia, de incitação a outros crimes, como assassinato, ou fechamento de instituições democráticas, tudo isso é crime. Você não pode falar e achar que tudo bem, né? Porque são coisas criminosas. Então a liberdade de expressão, ela não é uma carta branca para você cometer crimes, não. E isso é uma coisa que precisa ficar muito claro, né, Mati? Sim, não, porque senão, se fosse essa carta branca, né, que parece que é, assim, quando é mal interpretado, né, o conceito, não viveríamos numa sociedade. Não viveríamos, simplesmente. Exato, aí seria uma barbárie, verdadeira, uma barbárie, assim, caos completo. Uma anarquia completa, não. Cada um faz Cada aí o que bem entende. Exatamente, não. Não existem regras. E não é possível viver desse jeito, né. Por fim, a imunidade parlamentar, não, que permite que o deputado, enfim, não seja preso ou processado em condições normais, não. Muita gente acha, e eu diria que com razão, que infelizmente muitos parlamentares nas diferentes esferas usam essa imunidade para, enfim, para como carta branca. Como uma carta branca, né? Exatamente. Sim. Isso daí, né? Então o cara ele toca o terror, porque afinal de contas ele é parlamentar, não pode ser preso, não pode ser processado, não. Bom, aí eu falei aqui um monte, né? Queria já ver o que o pessoal está dizendo aí, Mate. Vamos lá, deve ter bastante coisa aí já, não? Por enquanto o pessoal acho que ainda está redigindo as ideias aqui, mas, vamos com o que a gente tem aqui já, que tem uns comentários legais. Começando aqui pelo Joaquim Dezer Neto, que ele diz, né, com essa frase: tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. O homem superior... Isso. O homem superior atribui a culpa a si próprio, enquanto o homem comum aos outros. E aí, assim, dá para pegar uma lição bem simples, mas muito, muito importante e útil por parte da frase do Joaquim. É muito mais fácil sempre colocar a culpa nos outros. É muito mais fácil você não admitir seu erro e tentar jogar naquele que está do seu lado. Nós somos super eficientes em nos perdoar, né? No somos universo, muito indulgentes, o que for, né? assim, o que Exatamente, for. Né? A culpa é do universo, a culpa é do outro, não. Isso é verdade, excelente, ótima contribuição aí do Joaquim. Obrigado, Joaquim. Em seguida tem o comentário do Luiz César Leite Batista. Ele diz que o atual presidente ele é prodígio em atraiçoar antigos aliados. Bom, isso é uma coisa importante que o Luiz está trazendo aí, não? Vamos ver o que vai acontecer aí nesse caso do Silveira, né? Que o pessoal até, os próprios bolsonaristas apelidam ele de pitbull do Bolsonaro, não? Nossa. Não só porque ele é um cara super truculento, né? Ele é professor de Muay Thai, se eu não me engano, né? Mas porque o cara desde quando ele estava na campanha, ele sempre falou... Sempre foi super sem papas aliado ao línguas, Bolsonaro, né? sim. E agora o Bolsonaro, pelo menos até agora, ele tá pianinho, não falou nada, não. Vamos ver o que acontece aí, não. Próximo comentário tem aqui o Carlos Claro. Ele diz que para ele o ministro Alexandre de Moraes deve ser exonerado. Ele sempre foi bandido. Nunca poderia agir pelo povo. E é um rato. Temos que mudar isso. Temos que nos unir e mudar isso. Pois é, Carlos, né? Esse é um ponto que realmente os juristas estão questionando, né? O Alexandre de Moraes ele exagerou aí das suas funções. Muitos juristas dizem que sim, né? Até mesmo por conta do fato de ele ter expedido essa prisão, né? Os juristas dizem que não cabe a ele. Ele poderia pedir, digamos, à Procuradoria-Geral da República que ela sim faria esse pedido, e aí aconteceria tudo que tem que acontecer, que está acontecendo. Na verdade, o que ele fez foi, digamos, pular a fase aí, não, usurpou aí um poder que seria de outro, não. Mais uma coisa, e eu acho que isso é um ponto muito importante, né, como a gente até trouxe agora há pouco, não. Os poderes eles precisam estar harmônicos, não, para que as coisas funcionem bem, não. Infelizmente, no nosso país, isso não é de hoje, não. Isso já vem de bastante tempo. Os poderes estão bastante desequilibrados, não? Um poder começa a invadir o espaço do outro. A jurisdição de outro. Jurisdição de outro, exatamente. Fazer coisas que seria do outro, não? E aí começam a surgir essas loucuras aí, não? Nós precisamos
colocar a ordem na casa e colocar cada um na sua caixinha, cada um na sua caixona, né? Porque cada um dos poderes tem aí coisa pra caramba pra fazer, né? Um ponto importante esse que você traz aí, Carlos. Tem mais um comentário desses aqui que é contra a atitude do ministro Alexandre de Moraes, né, e aqui como o STF como um todo, aqui do José Robson Nascimento, que diz que a prisão do deputado representa um duro golpe na frágil democracia brasileira, que não é admissível mais um ato arbitrário realizado pelo STF. Temos 11 ministros do STF que de fato rasgam a Constituição brasileira em cada ato irresponsável e insano. 513 deputados e 81 senadores inertes e covardes. Desculpa o nome da pessoa. José Robson Nascimento. José, obrigado pelo comentário. Mas é mais ou menos quase completando aí o que nós vimos no comentário anterior do Carlos. Não? De fato, não é o que acontece. Nós temos poderes enfraquecidos. Né? Tradicionalmente, o executivo sempre foi o poder preponderante no Brasil. Né? Até aí como uma herança do período militar. Né? Mas o fato é que o legislativo ele é fraco, né, toma poucas decisões, muitas vezes ele toma decisões quase que a mando, digamos, entre aspas, bem entre aspas, tá? Do executivo, né? E aí o que acontece? O judiciário ele acaba se tornando e visto como uma oposição ao governo, que é uma coisa que não cabe ao judiciário fazer, né? O judiciário não é um órgão político, aquelas pessoas que estão lá, inclusive, não foram eleitas e elas têm um cargo vitalício, pelo menos até a aposentadoria compulsória, não? Não cabe a eles fazer oposição, mas como, de novo, como a gente falou agora... E também não apoiar. Nem apoiar e nem ser contra, não. Mas o que acontece é que, como está uma loucura toda essa questão dos poderes, não, os caras acabam tomando para eles coisas que talvez não devessem tomar, não. É bem delicado isso daí. Não posso propor de maneira nenhuma, e longe disso, não propor o fechamento da corte. Não. Eu acho que todos os 11 ministros, do ponto de vista técnico, são extremamente eficientes. O que eu desejaria é que a gente voltasse a um equilíbrio, aí, a uma normalidade, para que cada um efetivamente fizesse o que tem que fazer. Sim, claro, é importante ressaltar isso, né, de que também o STF não é um monte de santos, que eles não são mesmo, assim... São seres humanos, né? São seres humanos. Conversa, né? Seres humanos são falíveis aí, né? E às vezes, né, nós sabemos também, aí temos incontáveis exemplos de decisões movidas por ego. Sim, sim. Eu acho que não existe um ministro do STF que não tenha desagradado uma pessoa do Brasil em algum momento. Não, ainda dentro da justiça, né, mas fora do STF, mas, enfim, acho que não é um caso que se aplica, né, que é ligado, assim, um pouco com ego, na opinião de alguns, por exemplo, o que aconteceu com a Lava Jato. Sim, um excelente exemplo. Alguns veem o que o Sérgio Moro fez como algo assim completamente movido por ego, assim, por parte dele e do Dallagnol também, como eles quebraram uma série de protocolos para poder fazer o que eles fizeram lá. Por outro lado, a Lava Jato é idolatrada por uma parcela enorme da população. E veja como são as coisas. Eles realmente colocaram muita gente na cadeia. Exatamente, os caras fizeram uma coisa que nunca tinha visto no Brasil, que era colocar políticos e empresários superpoderosos na cadeia, né? Que é uma coisa legítima, né? O cara cometeu um crime e deve ir para a cadeia. A questão e é curioso que agora nós vemos aí o governo que praticamente se elegeu em cima da Lava Jato, agora está desmontando a Lava Jato por seus próprios interesses, e é aí que a gente fala de novo, né? Nós temos que olhar sempre as coisas dentro da perspectiva, nada é tão simples quanto parece, né? O governo agora está desmontando essa Lava Jato, né? E o Moro, que aliás, diga-se de passagem, entrou no governo com um status, talvez a maior estrela do governo, ainda quase um troféu do Bolsonaro, não? Saiu chutando a porta e agora é um inimigo de morte aí do Bolsonaro, que quer de qualquer jeito acabar com o Moro, não? Em seguida tem aqui o Watson. Ele diz que está muitíssimo perigoso falar de política agora, né? Com tanto o lulismo como o bolsonarismo, né? Que a gente tem por aí agora, né? Ele diz que se sente numa guerra entre os poderes, né? E que tem um lado ou outro se atacando, né? E, enfim, quem quer talvez se afastar um pouco disso, né? Ali no meio, no fogo cruzado. Então, enquanto isso, ele termina aqui o Watson, né? O Brasil parado há anos, enquanto a gente fica nessas picuinhas políticas que, né, convenhamos, no final, assim, elas não chegam a lugar nenhum. Assim, a gente devia estar se unindo já para encontrar alguma solução, né? Alguma solução para, seja a economia, seja a pandemia, o que for.
por. Até o assunto, legal isso que você traz aí, Adson, porque tem até um pouco a ver com o nosso próximo assunto que a gente vai falar de auxílio emergencial, não? O governo ele fica paralisado com essas picuinhas, não? Enquanto isso, as necessidades reais da população vão sendo colocadas aí para segundo plano. E agora vem mais essa questão agora aí do Silveira, não? Que é mais um ruído, não? Isso é um ruído diante do fato de que nós estamos aí com uma pandemia galopante, não temos vacinas, não, a economia é parada aí desde antes da pandemia, não, o auxílio emergencial que não se manifesta. Enquanto isso, agora temos que discutir aí essa questão do Silveira, que a prisão de um deputado não é uma coisa trivial, né, mas dentro das outras coisas, isso não deveria estar acontecendo agora de maneira nenhuma, né, e o governo preocupado com manter aquecida aí a base ideológica, aprovando o aumento do porte da quantidade de armas e de munição. Essas coisas realmente não interessam para o Brasil, não? Nós estamos realmente muito perdidos. Aí o Watson faz um ótimo comentário. O Carlos Clara tem uma boa pergunta aqui, né? Que acho que assim, aqui é a pergunta de R$ 1.000.000, né? Qual seria a solução para manter os poderes em seus lugares, sem agredir uns aos outros? Porque hoje eles estão se agredindo e muito. Pois é, essa é a grande pergunta do Carlos Claro. Carlos, excelente pergunta, Carlos. Para início de conversa, nós precisaríamos melhorar o nível dos nossos políticos. Não? Infelizmente, isso também não é de hoje, isso vem de... Bom, desde sempre. Desde que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui pelo jeito, não? A maioria dos políticos, aparentemente, chegam nas diferentes esferas do poder para se dar bem. Não? E o povo que se lasque. Isso não é uma questão de direita, isso não é uma questão de esquerda. Ou então a gente vê políticos chegando bem aí na vida pública e acabam se corrompendo, ou então eles são expelidos, não? Porque eles não entram no esquema, né? Ou mortos, né? Como já aconteceu várias vezes aqui no Brasil. Né? Então a primeira coisa, que é uma coisa que é bem difícil de fazer, porque depende muito inclusive de educação, e educação é um investimento de longo prazo, é melhorar o nível dos políticos e colocar aí gente que realmente esteja disposto a trabalhar no Brasil. Outra coisa é fazer uma coisa que existe muito bem, por exemplo, nos Estados Unidos, que são justamente os freios e os contrapesos aí, não? Que são regras que são bastante claras. Eu acho que aqui a gente está frágil, essa questão da clareza, já visto essa discussão aí agora se a prisão do Silveira foi legítima ou não, porque a regra ou ela não está muito clara ou ela está sendo muito flexibilizada, não? Nós precisamos ter essas regras muito claras, com as atribuições de cada um, para evitar que vire essa barbárie, não? Para que tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário extrapole os seus limites ou deixe de fazer, por outro lado, também o que é necessário. Todos os poderes e todos os representantes em cada um dos poderes têm os seus direitos e os seus deveres, como aliás todos os cidadãos, né? Sim. Então eu acho que nós precisamos reforçar aí de uma maneira clara, não? Esses mecanismos aí de controle dos próprios poderes, não? E colocar a sociedade de uma maneira consciente, não? Observando isso daí, não? Infelizmente a sociedade hoje ela está incrivelmente polarizada e facilmente manipulada, não? O que só atrapalha ao invés de ajudar, não? A gente precisa ter as pessoas com uma visão clara do que está acontecendo. Aliás, essa é a nossa proposta aqui, não? A gente está tentando fazer aqui um debate, colocando todos os lados, né? Mas que as pessoas entendam o que está acontecendo de uma maneira desapaixonada para que elas pressionem e observem, não? E a imprensa tem um papel essencial nisso daí, né? Uma boa imprensa. Nós sabemos também que, infelizmente, tem alguns veículos que não cumprem o seu papel, mas existem veículos que, pelo menos, estão se esforçando muito para fazer um bom trabalho, não? Eu acho que a população precisa identificar e apoiar esses bons veículos, tá? Fugindo aí, inclusive, dessa ideologia não destrutiva. Não é curioso que a imprensa ela vem sendo destruída pelos governantes no Brasil desde que o Lula assumiu o seu primeiro mandato. Não? Veja que era um governo bastante diferente do atual e todo mundo batia na imprensa. Não? E as pessoas que batem na imprensa hoje antes aplaudiam e vice-versa. Costumo dizer, inclusive, que se um veículo ele está apanhando muito do governo, provavelmente ele está fazendo um bom trabalho, porque o trabalho da imprensa é fiscalizar o governo, não é ficar falando bem dele, tá? É fiscalizar e identificar o que, inclusive, está errado para
propor essas correções de rumo, não? E a imprensa não tem poder de polícia, a imprensa não tem poder de mandar prender alguém como, enfim, aconteceu agora aí com o deputado Silveira aí, não? Mas ela tem que identificar e apontar as falhas para que justamente os poderes, não, as autoridades instituídas que têm esse poder, façam esses movimentos necessários. Antes da gente avançar para o próximo assunto, quero juntar aqui 2 comentários aqui que acho que eles se casam muito bem. O primeiro é o do Pedro Coutinho. Ele pergunta assim, né, sobre uma explicação. Ele pede aqui uma explicação que justifique para que mesmo serve o Supremo Tribunal Federal, já que eles não exercem as funções de guardar a nossa Constituição. E juntando com isso aí, eu tenho um comentário do Antônio Fagundes do Nascimento. Ele pergunta, né, o Senado, ele não é que ele deveria entrar, não é que o Senado, aí nesse momento que o Senado deveria fazer o papel dele para tentar avaliar, assim, certas intervenções que o STF faz? Então, muito cuidado nessa hora, tá? Eu acho que o Supremo, como eu falei, o Supremo ele sempre vai desagradar alguém, né? Porque, enfim, ele lida tradicionalmente com interesses, né? As decisões sempre vão agradar alguém e naturalmente desagradar outros lados, tá? Os ministros do STF, como eu já falei, eles são tecnicamente bastante competentes e eu diria que, pelo menos na maioria dos casos, eles tomam as decisões corretas frente à lei. E isso, às vezes, é bastante desagradável para algumas pessoas, tá? Eu acho que os ministros eles precisam tomar cuidado com os seus egos inflados, porque eles, muitas vezes, cometem decisões ou simplesmente dão declarações que acabam sendo verdadeiros tiros no pé. E aí a população, que já está inflamada por conta do executivo, que claramente já pediu incontáveis vezes o fechamento do Supremo Tribunal, a população vê essas coisas e os caras querem mais que o Supremo feche mesmo, né? E isso daí seria o primeiro e decisivo passo para instaurar uma democracia, não? Como eu falei, existem mecanismos que controlam todos os poderes, inclusive o próprio judiciário, não? E o Supremo faz parte disso. Esses mecanismos eles precisam ser usados de uma maneira coerente, não é assim que a coisa tem que funcionar. Boas perguntas aí do Pedro e do Antônio. Aliás, Antônio Fagundes, não, um nome bastante interessante. Temos uma celebridade aqui entre nós, né? Brincadeira, Antônio, mas é que o seu nome é muito bom. Mas é isso aí, gente. Acho que foi um bom começo aqui, mas agora a gente tem que ir pro próximo porque o tempo corre mesmo. Sim, 9h33, aí passamos inclusive um pouco aí do nosso horário previsto para a primeira, mas aqui o debate estava muito bom, eu acho que vale a pena, né? Lembrando que quem ficou, né, quem não pode ter o comentário agora lido, a gente vai fazer o nosso melhor para responder vocês depois. Então, não se preocupem, continuem falando, continuem discutindo, e é isso aí. Isso, gente, de fato, né, não tem como nós lermos todos os comentários porque é muita coisa, não, e o tempo é curto, não. Mas eu leio efetivamente todos os comentários, né, dentro do possível eu tento responder, às vezes realmente não dá pela agenda, mas todos os comentários são lidos, então eu agradeço aí a todo mundo que está comentando e mesmo quem estiver vendo depois o vídeo gravado, pode deixar os comentários que eles serão lidos, tá? Bom, vamos aí para o nosso segundo tema, nós vamos falar de auxílio emergencial, que salvou a vida de muita gente aí no ano passado, terminou em dezembro, segundo o próprio cronograma, né? Mas a pandemia, contrariando as expectativas governamentais, não apenas continua, como está acelerando, né? Impedindo a retomada da economia, né? Gente, o que falta para o auxílio voltar, ainda que seja, enfim, menor do que era, não? Eu queria deixar algumas perguntas aqui. Alguém aqui precisou do auxílio emergencial para manter o seu cotidiano, ainda que parcialmente, ou conhece alguém que dependia muito e agora, enfim, está passando por dificuldades com o fim do auxílio, não? Ou alguém acha aqui que o auxílio, enfim, não deve voltar por qualquer motivo, não? E nesse caso, que outros estímulos poderiam ser concedidos tanto para as empresas, não, quanto para a população, não? Bom, trazendo mais alguns dados aqui, não? No meu ponto de vista, o auxílio emergencial ele se transformou em uma questão humanitária, não? Há muita gente que está sob risco de passar fome, ou já está passando fome, literalmente, não? Com o fim do auxílio que foi pago pelo governo federal até dezembro, por conta enfim, que as pessoas perderam o emprego, né, devido à pandemia aí de Covid-19, não? Assim, não vejo, né, não cabe discutir se é preciso restabelecer essa ajuda, não?
Por isso que é espantoso que ainda não haja uma definição firme do governo federal e do Congresso sobre o assunto, deixando, enfim, milhões de brasileiros aí nessa situação bastante crítica, né? E tem outra coisa, né, pessoal? Eu preciso deixar claro que essas circunstâncias eram perfeitamente previsíveis, né? A ninguém, muito menos aos governantes de qualquer esfera, é dado o direito de se dizer que, nossa, fui surpreendido, que a pandemia continuou. Não, não. Ela não só continuou, como piorou. Isso todo mundo sabia que ia acontecer, era só observar, era óbvio, e aconteceu, não? Quem deixou de pensar na possibilidade, desde sempre muito concreta, de que o auxílio emergencial continuaria sendo necessário, apostando numa recuperação econômica que desde sempre era incerta, não? Independente de inúmeros fatores bastante frágeis, não errou muito feio, né? E aí, bom, mas o governo diz que não tem dinheiro, ok. E agora, como que faz para continuar com o auxílio se não tem dinheiro? Será que o governo não tem dinheiro mesmo, pessoal? O que vocês acham disso daí? Não. Bom, já deixo essa pergunta também aí, né? Mas a verdade não é que não está sobrando dinheiro. O governo realmente está numa situação bastante difícil, não? Criar novos impostos é algo que está fora de questão. Acho que não passaria, ninguém quer a criação de novos impostos. Apesar de que o ministro da Economia, não, o ex-posto Ipiranga, lá, o Paulo Guedes, vira e mexe e volta a falar na reedição da CPMF com uma nova roupagem. Não? O certo seria obter esses recursos para, enfim, restabelecer aí o auxílio emergencial, não, por meio de corte de outras despesas. E aí que, como diz no interior, que a porca torce o rabo, não, porque ninguém quer cortar nada, não. O presidente do Senado, não, o Rodrigo Pacheco, por exemplo, já avisou que não podemos, abre aspas, né, não podemos condicionar a reedição do auxílio emergencial a medidas de ajuste fiscal. Que, aliás, o próprio Paulo Guedes fala, né, vamos fazer o ajuste fiscal que vai ter dinheiro, não. E aí o Rodrigo Pacheco dizendo, a gente não pode alegar emergência e urgência para isso, para as bolas, né? Essa resistência reflete uma dificuldade, né, de muitos setores da sociedade de compreender o que significa uma crise humanitária, né? Uma crise humanitária só pode ser superada por meio, enfim, do sacrifício do coletivo, não? E a coletiva é todo mundo, tá, né? Ou seja, uma renúncia temporária que seja de benefícios em nome de salvar a vida aí de milhões de pessoas. Isso não é uma força de expressão, gente. São milhões de pessoas que estão morrendo de fome, não. Por exemplo, não, os incontáveis penduricários que engordam, não, os já muito gordos salários de alguns, não todos, né, de alguns servidores e de militares. Tem um monte de penduricários, né. Foi feito um estudo, não lembro agora se foi da FGV, agora recentemente, desculpa, não lembro realmente quem foi, não. Que se cortasse só os penduricários, né, que os chamados penduricários, já seria suficiente para restabelecer um auxílio de R$ 250 para essa mesma quantidade de pessoas, né? Só cortando os penduricários. Né? As verbas para os parlamentares que eles usam para agradar suas bases, né, fazer obras que claramente poderiam esperar o fim da pandemia. Não? Poxa vida, né, agora para a eleição aí da presidência da Câmara e do Senado, o Bolsonaro despejou 3 bilhões e meio de reais para, enfim, adoçar a vida aí dos deputados e dos senadores para que eles votassem no Lira e no Pacheco, que eram os candidatos que ele apoiava, não? Só que sempre que se fala em corte de privilégio para mitigar uma situação periclitante de quem é mais pobre, vem a gritaria dos donos dos privilégios, né? O que o Congresso está propondo é autorizar despesas chamadas extrateto, ou seja, um caso emergencial, né, que vai permitir que o governo se endivide ainda mais, né, sem que isso desrespeite o teto de gastos, que é uma coisa que precisa ser obedecido. Né, que é o que aconteceu no ano passado. Né, para pagar isso daí foi uma despesa extrateto e o governo se endividou loucamente. Né, então o governo não corta nada, que poderia cortar, né, continua tudo como antes, né, e para atender a crise humanitária enfia os 2 pés na dívida. Né, então, o que vocês acham, pessoal? Como que estamos aí, não? Pois é, vamos começar aqui com umas. Que acho que é uma pergunta interessante aqui que o Carlos Claro fez também, aqui só para abrir, que é sobre vacinas, mas enfim, de certa forma isso também, né, tá ligado. Tá tudo ligado, né? Total, assim, com o auxílio emergencial. E ele pergunta aqui, né, por que nós não temos vacinas para a segunda fase ainda? Como que a gente pode agilizar isso? Se a gente pergunta, cara, nós não temos vacina porque na hora que nós tínhamos que comprar as vacinas, a gente falou que a gente não queria. E aí nós literalmente perdemos o lugar na fila, não? Só para pegar um caso aí, a vacina da Pfizer, que foi a primeira que foi liberada aí no mundo, não? E a primeira aplicada, no caso lá na Inglaterra, não?
A Pfizer veio para o Brasil aqui oferecer 70 milhões de doses para os primeiros meses, desde dezembro, ou seja, assim que liberasse, não? Em agosto eles estiveram aqui, o governo federal disse que não queria, que não concordava, que achava que era caro demais, não, e não ia comprar. E, enfim, as vacinas, eles apostaram totalmente na vacina da Universidade de Oxford e AstraZeneca, que é uma das duas que nós temos hoje, mas em uma quantidade extremamente baixa, porque essa vacina ela é disputada literalmente a tapa por países do mundo inteiro, então está muito difícil atender essas demandas, não? A Fiocruz, que vai desenvolver essas vacinas, vai produzir essas vacinas aqui, ainda depende de insumos que vêm da China, que, diga-se de passagem, o governo também andou criticando pesadamente nos últimos 2 anos. Então a China, ela agora tem, digamos assim, a faca e o queijo na mão para dar um troco diplomático aí, mas apesar que ela está entregando, né? E tem a da Coronavac, que é o que está salvando a lavoura hoje, que também é da China, não? Mas enfim, é um acordo que foi feito com o governo de São Paulo em julho do ano passado, não? Que hoje é o que nós temos, não? Só que, de novo, assim como acontece com a vacina da AstraZeneca Oxford, a Coronavac também depende ainda de insumos vindos da China, não? Mas pelo menos eles estão em maior quantidade, não? A gente só vai ter a capacidade de produzir o IFA, né, que é o princípio ativo das vacinas aqui no Brasil, tanto de uma quanto da outra, a partir do segundo semestre, quando as fábricas da Fiocruz e do Butantan, as fábricas novas, não vão estar prontas. Não? Temos outras vacinas aí também que estão na fila. Não tem tem a própria Pfizer veio aqui, não, de novo, falou mais uma chance, não, e de novo o governo meteu os pés pelas mãos e disse que a Pfizer estava querendo fazer propaganda, marketing em cima do Brasil, e de novo, né, despachou a Pfizer. Temos a vacina da Johnson Johnson, que ela acabou de ser liberada, em algum momento ela deve estar disponível no Brasil, porque inclusive ela foi testada no Brasil também, sim, assim como as outras 2 vacinas que já estão aqui, não? E tem as vacinas aí, que são as vacinas que são ainda apostas, não? Tem a Sputnik V, que só agora, recentemente, teve o primeiro estudo da fase 3 publicado, no caso na Lancet, né, que é uma revista bastante séria. E tem aquela vacina indiana que é a Covaxin, né? Que também é uma vacina nova aí, né? Que o governo está tentando comprar, mas essas vacinas elas ainda não foram nem aprovadas pela Anvisa, não? Então o que acontece hoje, nós não temos vacina, é que o governo pisou na bola. Assim, é muito simples, não tem outra explicação para isso, tá? Espero ter respondido a pergunta. É uma resposta meio longa, mas é que a pergunta é complexa mesmo. Agora, sobre diferentes formas, né, que a pessoa aqui no chat está tentando encontrar para, né, como a gente pode tirar dinheiro, né, de onde a gente pode tirar isso para dar para o auxílio emergencial, né? Então a gente tem 2 ideias aqui, né? A Bianca Zambelli, ela ironiza aqui um pouco, né, e lembra do que aconteceu, né, com o caso do leite condensado, né? Ela fala, né, não tem dinheiro para o auxílio emergencial, mas tem para leite condensado. E depois tem também aqui da Kif Cristiane Alves, em que ela diz que, né, eles poderiam retirar diretamente do salário dos políticos e vários benefícios que eles recebem, né? Porque aqui acho que todo mundo sabe, né, que os políticos eles não recebem pouco, é bastante. Os benefícios acabam superando o próprio salário, né? Sem contar coisas que vários deles conseguem com corrupção, por aí vai. Bom, mas isso daí é um extra não documentado. Não, mas duas boas contribuições aí da Kif e da Bianca, né? Isso. Obrigado a Kif e Bianca, não. De fato, não. Como eu disse, não. Só de tirar aí os penduricários, não, que são o termo que se usa é esse mesmo, não. O governo já conseguiria pagar aí um auxílio de R$250, sem mexer em absolutamente mais nada, só tirando, ainda que temporariamente, os penduricários, não. A história enfim, do rancho aí, né, da comida das Forças Armadas, não, que tem aí a história do leite condensado, 18 quanto que foi? Muita carne. Não, nada, do leite condensado lá, né? Putz, é uma coisa com bilhões, acho que é de condensado, acho né? que sim. E 140 toneladas de picanha, né? 120 toneladas, sim, de lombo de bacalhau, uísque, né, escocês de 12 anos, né? Whisky bom, mas... Whisky bom, Ballantines e Black Label, né? Johnnie Walker Black Label, 12 anos, né? Não é 8 anos, não.
São coisas que realmente a população fica indignada, né? Porque, enfim, o Bolsonaro fala que o país está quebrado, não temos vacinas, não temos como pagar o auxílio emergencial, mas a gente vê essas coisas aí, a gente vê os penduricalhos continuando, não? E as pessoas morrendo de fome, né? Então, tem aquele ditado terrível que é uma grande verdade do Brasil, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Infelizmente, falta empatia, não falta amor ao próximo, não falta muita coisa realmente aqui. A gente precisava rever muitas coisas aí, né? Dinheiro existe, né? A questão é quem que vai abrir mão aí do seu privilégio para isso, né? Tem mais um comentário aqui ironizando, que é do Luiz César Leite Batista, que ele pergunta, né, assim, quem que votou no teto de gastos? Agora segura o rojão. E realmente, assim, volta assim para essa irresponsabilidade assim que o governo, né, tem tido em relação aos gastos deles, né? Isso que a gente falou agora, né, do leite condensado, das carnes e, enfim, só para dar um exemplo aí com algo que o Luiz está querendo dizer aqui, eu acredito. E aí, só o teto de gastos é um mecanismo necessário, né? Justamente o que impede que o governo fique louco, não pire no cabeção e gaste mais. Ou seja, o governo, um ano, ele só pode gastar o mesmo do ano passado, corrigido pela inflação, né? Isso foi um mecanismo que o mercado amou, diga-se de passagem, não? Porque isso demonstra um pouco mais de seriedade com os gastos públicos, não? É um mecanismo que foi criado no governo anterior, não? Outra proposta que eu tenho aqui é também, mais uma vez, o Carlos Clara aqui no chat, ele pergunta, né, por que a gente não cobra impostos dos banqueiros e dos mais ricos, né, que são aquelas taxas sobre as grandes fortunas, que é um assunto que acho que já apareceu aqui já falamos algumas aqui, vezes não? Também. Veja só, de novo, não, poxa vida, né, nós precisamos aqui no Brasil aprender muito mais, aí, muitas coisas ainda sobre viver em sociedade, não? Em vários países do mundo, mais notadamente na Europa e nos Estados Unidos, não, bilionários desses países, mais ou menos, se não me engano, foi em agosto do ano passado, eles fizeram, eram mais ou menos como 200 bilionários, fizeram uma carta pública, né, pedindo que as grandes fortunas fossem taxadas para auxiliar no combate à pandemia. Vejam, eles seriam as pessoas taxadas, não? E eles estavam dizendo, poxa vida, olha, sobretaxem as grandes fortunas para até que a pandemia seja debelada completamente. Não tinha nenhum bilionário brasileiro nessa lista, né? É a pergunta não sei, foi do Luiz, quem foi que falou agora? Sobre da sobretaxa das grandes fortunas? O Carlos Claro. Boa, Carlos, né? Essa sua pergunta é totalmente pertinente, não? Mas está todo mundo aí no mesmo saco, não? O cara não quer liberar os seus privilégios, né? E muito menos ser ele sobretaxado, né? Sim, e eles também não são pressionados pelos órgãos fiscalizadores que cobram os impostos, porque muitos deles estão envolvidos com esquemas, tudo te admite, não? Brasil. Bom, mais algum aí? Muitos? Vamos mais um? Acho que dá. Um último aqui, do Luiz César, mais uma vez falando sobre o teto de gastos aqui, que ele fala, né, ele elabora um pouco mais lá naquele antigo comentário dele, né, que ele diz que o teto ele foi pensado de uma forma equivocada, porque não atacou os ralos por onde vaza o dinheiro. Boa, Luiz. Ele continua aqui, travar o gasto sem otimizar os processos de execução orçamentária foi um tiro no pé. Agora eu entendi o que você estava querendo dizer e você está corretíssimo, né? Isso daí demonstra que, enfim, de boas intenções o inferno está cheio, como diz o ditado, né? Você tem absoluta razão, né? Isso daí precisaria ter sido mais bem costurado, né? Porque virou aí uma amarra agora, né? Enfim, né? Mais algum aí ou seguimos adiante? Vamos para o próximo já. Vamos para o próximo, muito bem, pessoal. Vamos ver aqui, né? Agora nós estamos aqui deixa eu ver, 9 horas e 50 minutos e vamos para o nosso terceiro assunto, não? O Brasil acaba aí de tomar uma liderança nada bem-vinda. Nós somos líderes mundiais em ansiedade e depressão, segundo um estudo internacional americano. Outro estudo, esse brasileiro, indica que 52% dos brasileiros sofrem de ansiedade enquanto estão no local de trabalho, né? Gente, o que está acontecendo com a nossa psique? A saúde mental, que já vinha exigindo atenção aí no mundo todo, piorou de uma maneira geral com a pandemia, né? Mas por que piorou mais aqui, né?
Você acha que isso afetou você de alguma maneira, aliás, não? Ainda que levemente? Como que anda a sua saúde mental, né? Como que você se cuida, aliás, nessa área? Não? Alguém faz terapia? Enfim, como que nós podemos nos cuidar aí nesse aspecto, né? Bom, dados preliminares de uma pesquisa global liderada pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, apontam que o Brasil é líder em índices de ansiedade e depressão na pandemia, comparado com outras 10 nações. O estudo, que vai ser publicado agora no final de fevereiro, ele entrevistou 13 mil pessoas de países, e esses 10 países eles não foram escolhidos por acaso, não, eram países que justamente mostravam maneiras diferentes de tratar a crise sanitária e a pandemia. Não. Os outros países que participaram foram Bulgária, China, Singapura, Espanha, Estados Unidos, Índia, Irlanda, Macedônia, Malásia e Turquia. Portanto, países bem diferentes, não, para justamente ter uma visão aí de qual é o impacto da pandemia nisso daí. Não. E a resposta governamental tem muito a ver com os índices da depressão, né? Segundo os pesquisadores da USP e da Unifesp, que foram as instituições que colaboraram, né, aqui no Brasil com essa pesquisa. Né? Países que assistiram à falta de uma ação concreta ou centralizada de combate à pandemia, como aconteceu aqui no nosso caso, infelizmente, não apresentaram os números mais preocupantes da pesquisa. No caso brasileiro, que teve cerca de 1.500 respondentes maiores de 18 anos, 63% apresentaram relatos de ansiedade e 59% sintomas de depressão. O estudo ele evidencia a importância, né, inclusive, de espaços de lazer, como que isso é importante para o bem-estar físico e emocional das pessoas. Né? A responsabilidade por promover isso, né, naturalmente, é também do poder público e das próprias pessoas, não? Mas uma coisa que é interessante da pesquisa, não, é que também isso pode e deve ser abraçado por empresas. Não? Durante a crise sanitária, quando o isolamento ainda se fez necessário e ainda se faz não necessário, os pesquisadores veem com bons olhos as iniciativas corporativas para proporcionar espaços de lazer, mesmo espaços, olha só, remotos, online, né? Tipo reuniões virtuais de confraternização, os famosos happy hours online, não? Ou, sei lá, aula com um professor de educação física, aula online, não? Ou fisioterapeutas para que, enfim, para que as pessoas façam exercícios em casa, né? E aí, alguém está sentindo esses sintomas aí? Como que a pandemia impactou a saúde mental de vocês? Alguém já tem algum ponto aí, Márcio? Nossa, assim, é algo assim que acho que cada um aqui, né, tem uma história ou outra para contar, né? Assim, óbvio que não posso falar por todos, né, mas é uma coisa assim que acho que acontece naturalmente, né, ainda mais agora enfim, nesse período que a gente está vivendo, né? É engraçado, né, pensando no começo dessa pandemia, né, como é que era, assim, parecia que era algo que ia durar pouco, não é? Uma semana, 2 semanas. O pessoal achava que em julho, né, julho já vamos estar livres, já acabou essa doença, não, mano. Quem imaginaria que nós entraríamos em 2021 e, se duvidar, nós vamos entrar em 2022 ainda com esse negócio, gente. Sim, não, falando por mim agora, quando começou isso, quando de fato deu início a quarentena aqui, era uma semana, né? Eu encarei isso quase como um feriado, um segundo carnaval, de verdade, assim. Eu lembro, assim, que eu tava muito feliz, quase saí dançando, assim, mas, né? Não sabia de nada, né? Pouco eu sabia, né, do que ia acontecer logo em seguida. E, enfim, agora a gente tá aqui, né? Começamos a aprender a fazer pão, aí depois a gente começou a aprender coisas novas em casa, exercícios, e agora você vê, parece que, assim, não só aqui, né, mas até no mundo lá fora, a situação está ficando cada vez mais louca, né? O pessoal já invadiu a Casa Branca, né? Casa Branca não, o Capitólio. O Capitólio, perdão. Aparentemente amando da Casa Branca, não? Pois é, e a situação está ficando deprimente, né? As pessoas sentem saudades dos amigos, assim, da vida como ela era antes, né? Teve alguém aqui que falou, acho que foi o Luiz mesmo, o Luiz César, que foi sobre um outro assunto, né? Foi sobre o primeiro, mas é algo que também conseguiu pegar o comentário dele e se aplica agora também. Ele disse que esse normal que a gente tinha antes, né, é um normal que ele acha que não vai voltar mais. Um normal que ele acha que ficou... O velho normal não será o novo normal. Sim, ele falou lá de que o normal pra ele ficou pra trás lá, tipo, em 2015, 2016, porque, enfim, foi uma época de grandes mudanças políticas, né? Agora, então, nem se fala.
Eu queria até aproveitar aqui, antes de pegarmos mais algumas coisas do pessoal, trazer aqui uma outra pesquisa, essa feita no Brasil pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ. Ela mostrou que 52% dos trabalhadores brasileiros sofrem de ansiedade enquanto estão no local de trabalho. Outros 47% disseram se sentir cansados com frequência, enquanto o desânimo e a frustração foram apontados como o principal sentimento por 22% e 21% dos entrevistados. Não? A observação da falta de empatia dentro das empresas foi observada como importante para 89% dos colaboradores. Não? E os dados mostram que dos 10 estados emocionais mais citados pelos funcionários que foram entrevistados, 5 correspondem a sentimentos ligados a necessidades não atendidas, sendo que os dois mais identificados são ansiedade e cansaço, seguidos por apreensão, desânimo e frustração, né? Que são explicados aí enfim, a falta de empatia, né? E aí, pessoal, como estamos aí? Tem alguns relatos já aqui. Começa do Joaquim. O Joaquim Desidério Neto, ele diz que um dos maiores enigmas de nós humanos é a nossa própria vida. Por isso estamos constantemente pensando e analisando e raciocinando sobre as coisas, desde o início dos tempos da existência do homem. E, enfim, né, isso me faz lembrar de uma coisa, né? Realmente, ficar tanto em casa, por um lado, acaba contribuindo para essa paranoia, digamos assim, né? Porque você tem mais tempo para si mesmo e aí, às vezes, em meio ao seu tédio, você pensa mais em questões como essa, né? Em questões quase cósmicas, assim como o Joaquim coloca, né? Assim, o que eu estou fazendo aqui? Por quanto tempo mais isso vai durar? Assim, será que isso vai acabar? Será que meu normal vai voltar alguma vez? E sim, é uma coisa que vai acumulando, né? Vai ficando tipo pior, é um efeito dominó. Então, eu entendo, assim, me identifico Bem um colocado, pouco Joaquim. com o que o Joaquim coloca aqui. Que mais? A Ana Lúcia Souza Machado diz que percebeu que ficar em casa demais é assustador e pode ser mesmo, assim, o que eu penso é ainda mais para pessoas que vivem sozinhas, né? Imagina, gente que fica só, assim, por conta própria em casa, assim, deve ser pior ainda, assim, até... Sim, com certeza, Ana. Bem boa colocação também. O Luiz César também, assim, ele traz aqui um outro lado, né? Que ele diz que não pode falar por ninguém, porque ele tem um sistema de trabalho remoto desde sempre, o que, sim, certamente ajuda, né? Deixou o Luiz, estava aí mais bem posicionado. Mais adaptado, mais preparado para isso. Como até o próprio, aqui hoje não está com a gente, né? O Denis Castro, que costuma nos acompanhar também, ele sempre fala como o trabalho dele ser remoto também sempre ajudou ele, mas... Enfim, o que mais? Emerson Carvalho fala sobre algumas coisas que ele sente aqui, então ele lista medo, incerteza, que isso vem, né, com a mudança de hábitos, que é bem legal, assim, que ele coloca mudança de hábitos ao lado de medo e incerteza, porque acho que um dos principais medos que a gente tem, né, nós como seres humanos, é o medo da mudança, qualquer mudança, porque a mudança te leva ao desconhecido. Né? Exatamente, te tira da sua zona de conforto, daquele espaço que você conhece, né? Exato. Você acha que tem pelo menos algum controle. Aliás, uma coisa que é interessante aí, dos movimentos, né? O que a gente pode fazer, gente, então, para, enfim, melhorar isso daí, né? Gostaria de pedir vocês, eu gostaria até de colocar já, enfim, algumas sugestões que eu faço aí para todo mundo, não? Em maior ou menor estágio de ansiedade ou de depressão, né? Gente, não achem que isso daí é frescura, como algumas pessoas falam, isso é frescura. Depressão não é frescura, depressão é um negócio extremamente sério, é uma patologia, não. Procure ajuda profissional, né? Procure psicólogos, se for o caso, psiquiatras. Não tente achar que você vai resolver isso, que isso é frescura, tá? Outra coisa, faça exercícios, isso é uma coisa interessante também para ajudar a combater esses sentimentos, né? E tem uma coisa que é interessante, né? Vamos colocar isso no contexto, seja egoísta no bom sentido, né? O que eu quero dizer com isso, né? Às vezes nós estamos sempre dispostos a oferecer, a doar e aceitar o que as pessoas nos pedem, né? E isso, nesse tempo de home office, não? Que é uma avalanche de coisas, não? O ser egoísta, no caso, entre outras coisas, aprender a dizer não. Né? Você precisa saber qual que é o seu limite e respeitar os limites, não? Sim. Faça coisas que você goste, né? Você tem que fazer coisas que você gosta na sua vida, de preferência envolvendo outras pessoas, se possível, não? E atividades presenciais também, se possível, né?
Outra coisa importante, tudo bem, nós estamos aqui numa rede social, mas não viva em função das redes sociais, né? As redes sociais, às vezes, até pelos próprios algoritmos de relevância, né? Quem não assistiu, aliás, o Dilema das Redes na Netflix, assista, vai entender o que eu quero dizer. Né? Não viva em função das redes sociais, não. Faça pausas no seu cotidiano para descansar, para tirar um cochilo, para comer alguma coisa, para desligar e mudar a sintonia, não. E outra coisa importante, por último, mas não menos importante, né? Preste atenção ao seu sono. Né? O sono é importantíssimo nessas horas, não. Mas Nath, o que mais o pessoal tem aí o pessoal tem sugestões aí para como lidar com isso, com a depressão e a ansiedade aí? Sugestões, por enquanto ainda não, mas algumas questões a mais que aparecem, né, que acabam causando ansiedade. Tem o Carlos Claro mais uma vez aqui, em que ele fala sobre a questão das famílias, né. Ele diz que como brasileiro assim, por natureza, uma pessoa muito solta, né, uma pessoa, em média, como extrovertida, não é? E agora você ficar preso em casa, assim, desse jeito, é quase como ter um passarinho numa gaiola. Né? Bom ponto, Carlos. Verdade. E sobre aqui ele fala, né, principalmente sobre os entes queridos, né, que nem mesmo eles a gente pode ver mais, e é algo muito, muito dolorido, né, ainda mais acho que foi algo que a gente sentiu muito, né, durante esse ano novo, esse Natal. E nesses casos, né, assim, o que... Desculpa interromper, mas nesse caso, inclusive, os idosos sofrem particularmente, né? Bem lembrado, sim, que totalmente não estão acostumados com isso, realmente, mas... E são muito suscetíveis, ainda mais à doença, né? Uhum. A verdade é que os idosos, eles acima da média, eles cumpriram aí as medidas de distanciamento social e eles estão pagando por isso daí. O que eu posso dizer em relação à família é talvez tentar, né? Claro que não é a mesma coisa que você, né, sair no churrasco, assim, no domingo à tarde com seus familiares, né? Não é, mas dentro do que a gente pode fazer, dentro do que é possível, talvez, sabe, tentar, assim, lá, vai no grupo do WhatsApp da família, junta o pessoal, tenta criar uma chamada no Zoom, alguém não sabe usar, ajuda a pessoa, ensina a pessoa, tipo, vai lá com calma, assim, e aí vocês se juntam, assim, e talvez, não sei, um momento que a pessoa estiver um pouco mais livre, né? Claro. Sabe, sexta-noite ou Isso sábado. Isso ajuda. Faz. Parece que não, mas faz diferença, gente. Principalmente para quem estiver muito isolado, como eu falei no caso dos idosos, não, isso daí pelo menos diminui aí essa sensação, né? Ajuda muito, 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 muito mesmo, assim. Assim, terminar, a Ana Lúcia Souza Machado coloca, né? O fato de não trabalhar em casa, mas não poder sair e fazer as coisas que a gente sempre fez. Assim, dependendo das coisas que você sempre fazia antes, né? Realmente não tem muitas alternativas, né? Mas é um choque. Mas dá para encontrar novas atividades, assim. Temos que encontrar, sim. Né? Principalmente para quem não pode sair de casa, né? É verdade, isso daí é sério, gente. Esse negócio bem sério, não? E esses números aí dessas duas pesquisas estão apontando a gravidade, como infelizmente nós aqui no Brasil estamos muito mal posicionados nisso daí. Isso não é brincadeira. Depressão é coisa muito séria. As empresas também podem ajudar nisso daí, não? Afinal de contas, um funcionário com esses sintomas, ele diminui a produtividade. As empresas precisam prestar atenção nisso daí também. Olha, a Mila Kodato aqui tá falando aqui nos comentários, né, que ela ficou um ano sem ver os pais dela, né, por questões de Covid-19, mas que eles fizeram várias chamadas online em família, então deu super certo, como ela coloca aqui. Olha que legal, Mila. Santa tecnologia. Santa tecnologia, não? Sim. Tá aí a Mila aí com um depoimento, né? Que ela pratica e colheu os resultados. Prova e funciona. Mas é isso aí, gente. Obrigado pelo comentário, Mila. Vamos para o próximo assunto. Olha só, hoje os debates estão bons, né, Márcio? Assim, não que os outros dias não estejam, mas hoje está fluindo bem. Tá particularmente bom aí, eu acho isso excelente, né? A gente vai até esticar um pouco mais aqui o Jornal da Live para dar sequência, né? Vamos aí, nosso quarto assunto, não? Que de certa forma também está associado aí com a pandemia, não? Vamos falar de home office, que aliás é um tema que, nossa, como se falou de home office nesse ano? Nunca se falou tanto de home office, não? Até todo mundo já virou expert, especialista nisso daí, né? E muitas empresas e muitos profissionais que antes não gostavam, não queriam saber de home office, agora amam. Descobriram uma série de vantagens, outros nem tanto, né? Mas enfim, de maneira geral o negócio veio para ficar. Mas essa comodidade tem um preço que está sendo pago pelo mercado imobiliário, tá? Está enfrentando uma onda de devolução de escritórios, não? E ao mesmo tempo prédios novinhos estão sendo lançados, aumentando aí a taxa de vacância, né?
Será que o aluguel dos espaços comerciais vai cair com isso? Não? O que vocês acham? Né? E qual que será o futuro do local do trabalho? Como que vocês veem o trabalho de vocês ou outros trabalhos? Né? Que tem gente aqui que, como o próprio Luiz, eu acho, né, Mate, falou que ele já trabalhava de casa e não sofreu isso, não, Sim. mas, enfim, pessoas que trabalhavam em escritórios, o que vocês acham que vai ser o futuro do seu local de trabalho? Não? E aliás, como já está sendo, né? Porque desde agosto as coisas estão sendo flexibilizadas. Vocês voltaram para o escritório, não continuam em home office, tá? Como que está fazendo metade em casa, metade, ou estão fazendo rodízio? E escritório híbrido, vocês já ouviram falar disso, não? Como que vocês acham, não? O que vem por aí? Então eu gostaria de trazer aqui mais algumas informações, né? A redução dos espaços corporativos é uma realidade, né? E isso, pelo jeito, vai ficar. Né? O movimento das empresas se reflete diretamente nos dados desse mercado. Né? De acordo com a empresa americana especializada em imóveis corporativos, JLL, a taxa de disponibilidade de espaços em edifícios corporativos saltou 50%, aumentou 50% do primeiro para o último trimestre do ano passado. Né? O total de imóveis desse tipo, não, que está sem ninguém agora, sem inquilino, que antes era de 13,6% entre janeiro e março, ou seja, o primeiro trimestre de 2020, não, fechou 2020 acima de 20%, não, de 13% para 20%. Não. A JLL avisa que a situação tende a se agravar nesse ano, tanto pela adoção massiva do home office, quanto pela contínua inauguração de novos edifícios, para ficar mais espaço aí. Né? A cidade que serve de termômetro isso no Brasil é São Paulo, né, aqui onde nós estamos. Para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo deve ampliar, aumentar a oferta de espaços corporativos em mais de 200 mil metros quadrados só nesse ano, ou seja, são escritórios novos chegando no mercado, 200 mil metros. Né? E tem capitais, segundo a JLL, que estão numa situação pior ainda. No Rio, por exemplo, a taxa de vacância de imóveis comerciais é de 40%. Né? A onda de devolução de escritórios, não, ela é generalizada, né, em companhias de todos os segmentos, todo porte. Né, impacta, evidentemente, as grandes, não, só para citar alguns exemplos, a Latam, que, enfim, inclusive demitiu muita gente na pandemia, devolveu aí muitos metros quadrados, não, sistemas bancários. O Banco do Brasil está devolvendo andares inteiros em várias cidades, inclusive aqui em São Paulo. Né, e alguém aqui nunca mais voltou para o escritório a propósito? Né? Gostaria de saber de vocês aí. Né? Enquanto isso, mais uma coisinha aqui, não, um aspecto que está claro, né, que a vida profissional pós-pandemia, não, o home office, como eu falei, ele já veio e não vai sumir, né, vai ficar pelo menos um pouco. Não. A própria JLL diz que 1/3 da força de trabalho local, né, em média, deve continuar trabalhando pelo menos prioritariamente de casa. Não. Em negócios menores que não dependem tanto da interação com o cliente, o corte dos espaços físicos, a gente falou dos grandes, mas entre os pequenos, o corte chega a 40%, 50%, e algumas empresas 100%, ou seja, elas integraram totalmente o escritório e não volta mais. Não. E aí, Mate, como que estamos aí? Né? O que o pessoal diz aí com relação a isso? Nossa, assim, então... eu estava pensando aqui uma coisa agora, né, que é engraçado ver, né, como a gente está falando um pouco antes, né, sobre como esse normal que a gente tinha antes, ele não deve voltar, né, então a gente está se adaptando a esse normal novo, né, só que aí agora, né, para a gente ver essa mudança, né, tipo, desses escritórios híbridos, ou que eles vão ficar cada vez mais e mais home office, mesmo depois do fim dessa pandemia, e assim, né, me lembra o que aconteceu lá. Ainda assim, era mais pro começo da pandemia, em que a gente tinha o Twitter. Que o Twitter foi uma das primeiras empresas que acho que se posicionaram quanto a isso, em que eles falaram de que estavam interessados já em fazer algo assim, né, em abandonar os escritórios deles aos poucos, né, e focar cada vez mais e mais no trabalho em casa, por ser algo mais eficiente e até mesmo econômico para a empresa como um todo. E eles lançaram, boa lembrança do Twitter, eles lançaram um negócio lançaram uma moda, né, que era o Home Office Forever, não? Exatamente. Para todos os funcionários que tinham funções que não exigiam que eles estivessem no espaço físico, se esse funcionário quisesse, ele nunca mais ia precisar voltar para o escritório, o Home Office Forever. E aí foi seguido aí por muitas outras empresas, não só de tecnologia, boa lembrança. E agora a gente vê, parece que uma parte 2 disso aí, se é que a gente pode chamar assim, né, em que parece que literalmente esse antigo normal das pessoas no trabalho está sendo aos poucos como desmontado, não é? Desmontado e até
Bom, eu falo substituído, mas substituído é uma palavra meio pesada, né? Mas, Sim, está sendo repensado. Repensado, talvez, essa palavra? Assim? acho que pode ser, mas o que eu penso, né? Pode até ser mais eficiente, pode ser mais econômico, mas tem pessoas que simplesmente gostam muito mais do ambiente de escritório, né? Certamente, Que é isso é um um fato. fator. Tem pessoas que trabalham melhor no ambiente do escritório. E isso tem pessoas que trabalham melhor no ambiente do escritório. Né? Aliás, simplesmente colocar um novo elemento aqui antes de a gente continuarmos aí com a discussão, não? Além de devolverem os escritórios, as empresas, como você falou, aliás, né, elas estão repensando aí os espaços, não? Por isso que os donos dos prédios corporativos, que sempre apostaram em grandes metragens aí para as empresas grandes, não? Estão tendo que mudar o seu próprio modelo de negócios. Então, veja só, uma coisa que também está acontecendo, já está acontecendo aqui em São Paulo, inclusive. Com boa parte das equipes trabalhando em home office, ainda parcialmente, não? Haverá uma demanda cada vez menor pelos espaços fixos. Então, as empresas elas estão criando um modelo de múltiplos escritórios. Não? Ou seja, em vez de ter um grande escritório num lugar só, tem vários pequenos escritórios na cidade, para que, inclusive, enfim, isso diminua a necessidade de deslocamentos. Né? A gente sabe, nós como São Paulo, como Rio, às vezes as pessoas ficam 2 horas, às vezes até mais, no transporte coletivo para ir e outro tanto para voltar. Então, as empresas estão se descentralizando, criando pequenos microescritórios, o que, aliás, também é mais barato, né? Porque o escritório na Paulista, ou na Faria Lima, ou na Berrini, aqui em São Paulo, são caríssimos, não? Você vai para os bairros que têm excelente infraestrutura, mas que não são locais tão badalados, não? O aluguel é muito mais barato. Não? Sem falar no escritório híbrido, que é efetivamente a possibilidade de a pessoa fazer parte do trabalho, enfim, em casa, e quando precisa vai para o escritório, né? Não tem mais a mesa do indivíduo, cada um chega e senta onde precisar e trabalha, né? São mudanças aí, né? O que mais que o pessoal diz aí, Márcio? Carlos, claro, ele traz aqui, né, ressalta nessa questão da função, né? Vai depender muito disso ao ver dele, né? Cada função, né? Hoje com esse normal, novo que a gente tem, ficar menos colaboradores com mais funções. Os trabalhadores, eles, os menos relevantes, né? Então, mais uma vez, os que precisam menos, né, estar no escritório, eles vão estar mais em casa, vão ser feitos em home office. Sim, isso é um ponto, né? Aliás, tem uma mudança aí também, não? Que o Carlos traz, não? Que é a própria redefinição aí das funções, né? E a gente pode entrar até num outro aspecto aí, que é a questão da automação do trabalho, né? Que, enfim, substituição da mão de obra por sistemas, por robôs, não? Tudo isso daí, gente, nada mais será como era antes, sem dúvida nenhuma, não? O que o Carlos traz é uma coisa bem importante. A Natasha colocou aqui, né? A Natasha Costa, total home office. Vai ser o que vai ser daqui em diante. Assim, a Ana Lu Souza Machado coloca aqui um comentário curto, né? Fala cada vez mais remota, e coloca umas reticências depois. Acho que Sim. Né, fica meio... O que ela falou aqui um pouco antes, né? No último assunto, né? O da ansiedade, em que ela disse que adora uma aglomeração. Então, Ana Lúcia, eu acho que ela é das pessoas que prefere o escritório, entendo, estou com você. A Ana, ela fez uma transição de carreira, ela era do mercado de hotelaria, não, e hoje ela está no mercado então, de eventos, não. A Natasha, que é professora de francês, né, e está trabalhando muito bem aí remotamente, né, Natasha? Sim, sim. A gente acaba conhecendo as pessoas da rede, você pensa o quê, pessoal? Nossa, a rede é sensacional para fazer contatos de qualidade. É, muito legal, muito mesmo. O LinkedIn é muito mais do que só a rede chata. Não, muito pelo contrário. Essa aqui é a rede mais legal que tem, gente. E aqui a gente realmente consegue fazer coisas e conhecer pessoas incríveis, não? Muitos que nos acompanham aqui não são frutos aí da própria rede, não. Eu agradeço, aliás, a presença de vocês, né? O que mais, Mati? Acho que dá pra gente ir pro próximo. Dá para nós irmos para o próximo assunto? Sim. Gente, chegamos finalmente à nossa notícia bizarra de hoje, não? Vamos lá, aqui, deixa eu pegar aqui. Bom, veja bem, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Não? Vocês aí deixariam uma herança de 5 milhões de dólares para o seu cachorro de estimação? Não? Ou quem sabe deixar uma graninha aí para os gatinhos aí que moram em um museu que fica num outro país? Não? Então, portanto, pet lovers, univos, não? Né? Pois é, os bichinhos também merecem receber herança. A questão é como que os cachorros, os gatos e outros aí, né, eles lidam com o dinheiro, né? Olha só, essa daí é a Lulu, né?
Essas histórias estão acontecendo. Vou contar duas aqui para vocês. Né? A cadela Lulu aí, que é essa Border Collie que vocês estão vendo aí, tem 8 anos de idade, não vai ter uma vida muito boa de agora em diante em Nashville, lá nos Estados Unidos, não. Porque o mano dela, o Bill Doris, morreu, né? Mas antes disso, o Bill deixou uma herança, um testamento, não, 5 milhões de dólares para o animal, né? Ou seja, quase 27 milhões de reais, não. Lulu está sob os cuidados de uma amiga do Bill, não, que é a Martha Burton, e ela disse que o Bill era um solteirão aí, não, morreu no ano passado, não. Sempre que ele viajava, a Martha cuidava da Lulu. Então, o Bill, que era um empresário de sucesso, morreu aos 84 anos, né, mas deixou esse testamento, criando um fundo de 5 milhões de dólares para manutenção da Lulu. E a Martha agora, né, ela não consegue colocar a mão no dinheiro, o dinheiro não é dela, o dinheiro é da Lulu, não. Mas, enfim, todas as despesas que a Martha comprovar com a Lulu, ela é reembolsada, não. Ela diz que ela não sabe como gastar e nem sabe se ela vai conseguir fazer isso, gastar 5 milhões de dólares com a Lulu, não. Ela fala, não sei se eu vou comprar aí uma tigela de ouro maciço, né, para o cachorro, uma coleira incrustada de diamantes, não. Mas o fato é, o fundo está sendo administrado por uma pessoa que reembolsa a Martha pelas despesas com a Lulu, não. O que não ficou claro é o que vai acontecer com o dinheiro, não, se a Lulu morrer aí antes que o dinheiro acabe, não. Um outro caso, deixa ser com os gatos, não, uma outra história, um médico francês chamado Christophe Battard deixou uma herança um pouco mais modesta, mas ainda assim muito interessante, 3 mil euros, né, o que dá mais ou menos 19.700 reais pela cotação atual, né, para os gatos que vivem nos porões do Hermitage, do Museu Hermitage em São Petersburgo, na Rússia, não. Esses gatos, inclusive, eles são meio que um símbolo da cidade, né? Veja, os gatos, aí, os gatinhos, eles nem eram animais de estimação do Dr. Christophe, não, mas ele deixou para eles, não. O diretor do Hermitage, o Mikhail Piotrovich, chamou o gesto do médico francês de notável e de belíssimo, não? Ele disse que o dinheiro que foi herdado pelos gatos vai ser usado para restaurar os porões do museu, que é onde os gatos moram, não? Aliás, a história dos gatos do Museu Hermitage é interessante, não? É um negócio que vem de 1745, não? Quando a imperatriz Isabel I, filha do Pedro o Grande, o mítico czar Pedro o Grande, não, deu uma ordem para que, abre aspas, encontrem em Kazan os melhores gatos, os maiores, os mais aptos para capturar ratazanas com a intenção de enviá-las à corte de sua majestade, fecha aspas. E esses gatos realmente foram encontrados, não? E desde então eles estão em São Petersburgo, né, e no Hermitage, no museu, no São Petersburgo, que era a antiga capital imperial russa, não, na época aí dos poderosos czares, não? E hoje o Hermitage, o museu, ele abriga mais ou menos 70 gatos aí que caçam os infelizes roedores aí que, enfim, que se aventuram aí pelas dependências do museu, né? Quem tem bichinho de estimação aqui, gente? Aí eu queria saber, o que vocês vão deixar de herança para os seus bichinhos? Se é que vocês vão deixar, né? O que vocês acham aí dessas duas inusitadas heranças? 5 milhões de dólares para a Lulu, gente. 5 milhões de dólares. Nossa, não? Vale mais que minha vida inteira, assim. 5 milhões de dólares, não? Algum comentário aí, Márcio? A Natasha Costa, ela fala aqui, parabéns pelo sotaque francês. Você tentou fazer algum sotaque francês? Eu sabia que a Natasha estava aí, eu tinha que tentar, pelo menos, tentar falar o nome do médico lá direitinho, né, para não passar vergonha. Bom, especialista aqui disse que você mandou bem, então... Que bom, foram em saber. Legal. Nossa, como vocês veem, a gente nós também temos gatos aqui. 3. Aliás. Exatamente, né? Essa que passou agora era uma deles. A Atena, que é a nossa contra-regra, né? Ela acabou de passar aqui que ela viu que tinha... Talvez a câmera estivesse fora do lugar, ela passou aqui para corrigir. É que seria mais difícil, né? Primeiro fazer uma herança desse porte, né? Pra eles. E segundo, né? Porque eles são 3... isso aí tem que dividir irmanamente aí, não, fraternalmente aí, os 3 gatos, o Smash, a Zelda e a Atena. E do jeito que eles brigam, né? Difícil seria. Pois é. A Rosângela coloca, né? Eita, Lulu de sorte. Nossa, bota sorte nisso, né? Eu queria ser essa cachorra, eu queria. Muito bem, Rosana, né? Rosana, né? Rosângela. Rosângela, obrigado, Rosângela.
Vamos ver, eu tenho o Emerson Carvalho aqui, que diz, bom, eu não faria, mas queria saber para onde vai esse dinheiro, não dá para entender. Bom, na pior das hipóteses, poderiam usar para ajudar pets, né? Se fosse aqui no Brasil, uma clínica veterinária pública, por exemplo. Essa é uma excelente sugestão, né? Infelizmente a Lulu não é eterna, não. Ela tem 8 anos, a gente sabe que os cachorros não vivem, enfim, muito além dos 15, né? Raros casos, não. Acredito que a senhora Marta não vai conseguir usar os 5 milhões de dólares, infelizmente, até o fim da vida da Lulu, né? Seria uma boa saída aí, que foi sugerida pelo Emerson, né? Sim. Emerson, não doar isso para instituições que cuidam de animais, não acho justo e legítimo. Né? Que mais? O Souza Machado diz que vai usar o dinheiro só para deixar ração premium. Nossa senhora, a Ana que é de Caxambu está dizendo que vai comprar ração premium para todos os animais aí do sul de Minas Gerais, não? Porque 5 milhões de dólares em ração é muita ração, hein, Ana? Vai Caxambu ficou pequeno aí para isso daí. Olha aí a Atena passando de novo. Mexeu aqui na minha câmera aí, vou dar uma arrumada aqui, não sei se fica tão bom. Na verdade foi tudo combinado, gente. A Atena está participando aqui da nossa pauta de gatos e cães. Olha o rabo dela aí, nossa senhora. Atena, por favor, você está aí mostrando partes íntimas aí, né? Bom, vamos lá, mais comentários. Rosângela Anjos fala aqui de novo sobre como ela acha muito interessante esse uso, né, do dinheiro para pautas sociais, obras sociais. Eu concordo. A luz não, Atena. A Atena está verificando todo o equipamento aqui, gente. Vocês não estão vendo aqui. Temos as luzes também. Agora está verificando se as luzes estão bem colocadas. Né? Sim. Ó, de novo. Passando aí. Cara, é impressionante. A pauta dela, né? É o ego felino, né? Falou de gato, ela teve que aparecer, não? Ó, a Rosângela aproveitou aqui, né? Tá conversando com a gente que ela tem uma gatinha chamada Hannah. Oi, Hannah, para! E o nome dela é esse nome dela, né? E tem um cachorrinho também chamado Pingo. Hannah e Pingo. Hannah e Pingo. Da Rosana. Rosângela. A Rosângela. Desculpa. Ama, mas não tem herança. Normal, a gente aqui também. Né? Eu acho que os nossos gatos também não vão ficar com 5 milhões de dólares quando de herança, infelizmente. Não. Quem mais? Natasha Costa, mais uma vez, diz que esse dinheiro poderia ajudar muita criança e gente que está com fome. Esse é um bom ponto também, Natasha. Interessante. Esse é um bom ponto, né? Mas... enfim, né? Quando você tem um bichinho, às vezes você ama tanto o bichinho, né, que a pessoa acaba tomando umas decisões que muita gente poderia achar questionável, né? Deixar 5 milhões de dólares para um cachorro, não? Mas ele deixou, né? Não. Mas você traz um ponto interessante, né? Isso poderia ajudar aí muita gente, né? Realmente. Muitas crianças e tudo mais. Só pensar nas contas de Instagram que tem para bichinhos também, que existem aos montes. Tem os pet influencers aí, né? Bem lembrado, Mate. Os pet influencers que, aliás, eles faturam muita grana, né? Sim. Que mais? A Mila diz que pensa a mesma coisa que a Natasha, que concorda com ela, e ela acha difícil não julgar essa atitude como imoral. Dependendo do ponto de vista que você tem, por mais, né, que seja uma coisa, ok, né, entre aspas, fofinha, você pode dizer que realmente assim, esse dinheiro todo poderia ter um melhor uso e, convenhamos, poderia mesmo. Poderia. Né? 5 milhões... poderia deixar aí um dinheiro aí para Lulu, não, que ela teria uma vida feliz e confortável até o fim de seus dias, por mais que ela viva muito tempo. Não precisa ser 5 milhões de dólares, concordo, né? Se quer doar, né? Enfim, tem muitas instituições bastante sérias que poderiam fazer um excelente uso desse dinheiro aí, né? A Mila traz um ponto, reforçando o ponto da Natasha aí, muito, muito válido. O Andrei Caldas, aqui, colega do Mackenzie, diz, né, são coisas do home office, isso coisa do home office mesmo. Pois isso aí, né? O cara estava tão deprimido lá, né, resgatando a pauta anterior, aí deixou 5 milhões de dólares para o cachorro ali. Né? Mila colocou aqui também, né, a pauta da gatinha. Não, gente, é isso mesmo. Acho que a própria Atena já apareceu em alguma aula, assim, se é que eu me lembro. Mas a Atena, eu dou aulas aqui, não, nossa, às vezes eu tô lá e eu até levo um susto que ela pula, assim, né? Aqui no Jornal da Live temos o Smash, que está um pouco ali, que o Smash ele é um pouco mais tímido, não? Que o Smash também nos ajuda às vezes aí em nossas pautas com alguns miados, quando tem alguma coisa de errado ele avisa, miando. Sim.
Para finalizar aqui, tem a Ana Luz Souza Machado também compartilhando aqui o nome das gatinhas dela. Celina, Sakura e a Babi Fox também. Babi Fox, Sakura e Celina. Né? Celina, que, diga de passagem, é o nome da mulher gato. Verdade, Celina Caio. Celina Caio, muito bem. Não sei se foi intencional, mas se foi, ó, tira o Foi, chapéu. né? Se não foi, agora você sabe. Não, mas acho que a Ana sabe, a Celina Caio, mulher gato, né? Muito bem. Pois é, nomes com significado. No nosso caso aqui são todos personagens de games, né? O Smash, né? Do vem de Super um jogo. Smash Bros, né? A Zelda, né? Do Legends of Zelda, clássico aí, franquia da Nintendo, né? Só a Atena aqui é um pouco mais diferente, né? Mas é de um jogo também, né? Qual que é o jogo mesmo, Mati, que inspirou a Atena aí? Putz, acho que... Não sei, acho que... Do Pete lá, não? Também é um jogo da Nintendo? Não era. É outra coisa. Acho que... Os nintendistas de God casa of War, aqui piraram. talvez, assim. Pois é. Não, mas tinha o Templo da Atena, né? No jogo do Pete, não tinha? Não, era outra coisa aí. Tô viajando. Então, deixa pra lá. Mas enfim, é tudo ligado a game aqui. Somos nintendistas inveterados, né? Não tem jeito aqui. Ok? Acho que é isso aí, então. Muito bem, pessoal. Olha só, o debate excelente, né? Passamos aí bastante hoje, mas a conversa estava tão boa, não? 10h26 agora. Gostaria de, enfim, encerrar aqui essa nossa edição 56 do Jornal da Live aí, né? Que, poxa vida, debates muito, muito bons hoje. Quero agradecer a participação de todos aí, né? Com a conversa de alto nível, né? E por ficarem aí até o final, quem ficou até o final, né? Ou quem veio depois, enfim. Ou mesmo quem estiver vendo a nossa edição gravada em vídeo ou em podcast. Obrigado a todos. O Jornal da Live só acontece realmente com a participação de vocês, né? Não queremos aqui simplesmente ficar dando notícias, a gente quer conversar com vocês. Então, obrigado aí. Tenham uma excelente sexta-feira, bom fim de semana e nós nos vemos novamente na quinta-feira que vem, às 9 da noite, com a edição 57 do Jornal da Live. Isso aí. Um abraço a todos vocês. Se cuidem. Tchau, tchau. Falou, gente. Até a próxima. Tenham uma boa noite. Se cuidem. Até.